tá gravando a partir de agora. Beleza? Vamos lá, então, retomar algumas coisinhas. Acordados aí, né? Compartilhar minha tela. Apesar que eu já ensinei vocês a roubarem, né? Um pouco lá nos vídeos e tal, para ver rápido. Vocês já estão craques nisso. Estão vendo minha tela? Confirmem aí. Tô vendo, tô vendo. Sim, professor. Positivo. Estamos vendo. Vai ter que passar pro caderno isso aí? Depois era bom, né? É bom anotar as coisas assim, né? Mas digamos, essa primeira parte, a princípio, você já tem, tá? Só quem não tem no caderno, aí você copia, entendeu? Ah, Isso é uma tá. coisa. Porque se você olhar a última coisa que a gente trabalhou lá, era isso. Então, como não é uma Ok. retomada a mais assim, né? Por enquanto, essa é normal. Mas o que eu vou fazer à tarde depois lá de produtos notáveis e tal. Esse eu vou pedir uma entrega à parte de vocês. Vocês vão ver, no final eu explico isso, tá? Vamos lá, bora. Eu vou deixar aqui minimizado, tá? A tela de vocês. Aí se alguém tiver pergunta, tal, vocês têm que fazer, gente. Eu não tô vendo a carinha de vocês, tá bom? Bom, ó. Então vamos retomar aqui aquela parte que a gente estava fazendo. Lembrando que a gente está olhando para os pontos só em coordenadas. Então, quando eu falo um ponto P, a gente vai falar a primeira coordenada é x, que está na horizontal, e a segunda coordenada é em y, que está na vertical, tá certo? Aí tem lá primeiro, segundo quadrante, assim por diante, tá? O que a gente fala como ponto médio? E aqui eu já vou retomar um pouco mais direto, tá, gente? Porque como a gente viu em aula, lembra que o ponto médio, ele dá aquela noção de média, média entre dois pontos. Aí você fala, mas o que significa isso? Média, normalmente, é o cara que está no meio, tá certo? Se eu quero saber o seu ponto médio, digamos assim, do seu corpo, eu vou colocar você de pezinho e vou pegar exatamente a metade. Imagina um filme de terror, eu quero cortar só a metade. Então, se você tem 1,80, eu vou ter que passar a faca ali, certo? Digamos em 90 centímetros, porque eu dividi por 2, tá? Então, o ponto médio, ele lembra isso da média, né? Mas aqui é ponto médio. A ideia é a média, mas onde que a gente escreve é o ponto médio, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer a representação só de 2 pontos, mas lembra que você não precisa. Geometria analítica, a grande questão é você fazer sem, ó. Esses 2 pontos, eu vou ter um carinha no meio, esse é o M, tá? É o ponto médio. A definição formal dele é que a distância, quando você faz de A até M, tá vendo essa distância aqui? Tem que ser exatamente a mesma distância de M até B, tá? Eu consigo, inclusive, equacionar lá com a fórmula da distância essas questões. Mas em termos de coordenadas, é mais fácil do que isso, tá? O que a gente faz? Ele é a coordenada em x, só que você vai ter que tirar a média, por isso que é ponto médio. XA mais XB sobre 2. Perceba que quando você faz isso, você está descobrindo exatamente a coordenada do x que está ali no meio, tá? Quando você divide por 2. Sempre assim, você tira a média. Ah, mas tem que fazer o XA, professor? Sim, que é o ponto de partida, ó. Eu vou puxar aqui só para vocês terem uma ideia. Aqui era a coordenada XA, vou fazer só desses dois, tá? Do Y aí você fica subentendido. Aqui é a coordenada XB. O ponto que vai estar no meio, ó, o XM aqui, ele é a média dos dois das pontas, ó. Ele é a média desses dois. Por isso você tem que considerar de onde você está partindo. Tá certo? Ficou clara essa ideia? Ou alguém quer que eu faça com números mesmo? Ó, YA mais YB sobre 2. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, beleza. Então, isso daqui vai me dar as coordenadas do ponto médio. Para cada um deles, eu vou fazer um exemplo, tá? A gente não perdeu o costume, né? Deixa bonitinho aqui. Vamos fazer um exemplo aqui desse. Exemplo 1.
Vamos pegar dois pontos. E o legal da fórmula é que assim, você pode pegar pontos, sei lá, vou pegar um ponto lá no segundo quadrante, menos 5, e eu posso botar aqui 18 no Y, tá? Isso aqui está no segundo quadrante, para a esquerda e para cima, tá? E aí eu vou pegar um outro no quarto quadrante, um B. Aí lembra que o X tem que estar para a direita e o Y para baixo aí no quarto quadrante. Então, para a direita é positivo. Vou pegar aqui um 22 e para baixo aqui eu vou pegar menos 16, tá bom? E eu quero saber qual é o ponto que está no meio aí. Quais coordenadas desse ponto, né? Quem seria aqui nesse caso o ponto médio? O ponto médio é quem? Né? Bom, seguindo o roteiro ali em cima da formulinha, o M vai ser igual. Eu faço a média dos pontos. Média de x, ó, esse daqui, com esse dividido por 2. Então, é menos 5 mais 22 sobre 2. Ficou meio feio ali minha retinha, e vocês sabem como a minha coordenação motora é boa. E aí, média de y, 18 menos 16 sobre 2, tá? Então, quais serão as coordenadas desse ponto M? Elas seriam menos 5 mais 22, vai dar menos 17, né? Perdão, positivo. 17 sobre 2. Se eu errar alguma parte aí, vocês avisam, tá? 18 menos 16 dá 2, sobre 2 dá 1. Portanto, essas são as coordenadas. Ou seja, o ponto médio está no primeiro quadrante. Certo? É isso que ele está querendo dizer aqui para nós. O A está lá no pontinho, lá no segundo, o outro está no quarto, e o M está aqui no primeiro. Lembrando vocês que se eu fosse representar, tipo, rapidinho aqui, né? Esses coordenadas, ó, tipo, você representar significaria que o A estaria mais ou menos aqui, o B está mais ou menos aqui assim, ó. Aí quando você junta os dois, o M é um cara que vai estar aqui, ó. Mais ou menos, tá? Essa distância sendo igual a essa. Dá até para calcular o valor dessa distância. Beleza? Dúvidas alguém aí? Não? Não, tô de boa, tô de boa. Beleza. Professor, poderia dividir, não, o 17 por 2 para ficar mais bonitinho? Ah, pode. Se eu dividir o 17 por 2, aí ele ficaria 8,5. Só toma cuidado, porque a gente ficaria assim, ó, 8,5. Só que aí a divisão, tá vendo, dos pontos, que a gente representa só com vírgula, aí eu teria que representar com ponto e vírgula, para não confundir, entendeu? Entendi. Senão você poderia pensar que era 8 e 5,1, aí dá confusão. É só Aham. tomar cuidado com isso. Fechou? Vamos agora para o baricentro, que dá até para fazer atividades, experiências, né? Ó, a gente pode até fazer experiência aqui ó, com vocês, para quem acordou agora. Imagina, quem acordou cedo fazer logo experiência de matemática. Olha que coisa boa, né? Lembrando, gente. Meu maior sonho. Aí, vamos fazer, ó, dá para fazer. Daqui a pouco eu brinco então com vocês. Com o ponto médio. Lembra que o baricentro era o ponto de equilíbrio, né? A gente vai ver aqui o baricentro do triângulo. Quando você tem um triângulo ABC, o baricentro é o cara que ficava aqui no meio. É o ponto de equilíbrio. Nossa, lembra de Ou, ser pro Rafael, não, que ele tem trauma. por quê? Uma aula que Que? ele. Uma aula que ele. Ah, tá. Lembra do prato triangular? Lembro. O que que Pois você é. fez? Foi uma XA. Ó, aula ele é. do Eduardo, eu fiquei discutindo com ele, tipo, quase 10 minutos sobre isso, porque eu não conseguia entender, não conseguia entrar na minha cabeça sobre No 10 mas minutos? baricentro? tá Mano, suave. foi uma aula inteira, velho. Mas por quê? Por causa do baricentro? Mas o que que você não tinha entendido? É que ele tava falando sobre o apoio onde você tinha que colocar um ponto num triângulo, por exemplo, para apoiar ele. É Aí eu, isso us- daí. aí eu usei o exemplo sei lá, um prato triangular, tá ligado? E não conseguia entrar na minha mente que não era no centro de tudo. Era tipo, tinha que ser um pouquinho mais. Acho que era um pouquinho mais para baixo, um negócio assim.
Ah, você tem que tomar cuidado quando a gente fala assim, é com o aspecto 3D das figuras, que nem onde a gente está. E é onde que você consegue aprontar, entendeu? Você consegue fazer umas artes. Por exemplo, é que eu não tenho aqui. Você pode testar, por exemplo, com um garfo. Essa experiência é bem famosa. Ou até mesmo do preguinho, que você consegue equilibrar 12 pregos em um só. Vocês já viram isso? Não, Caralho. isso Eu não. posso colocar até aqui depois no corpo dessa aula aqui essas experiências para vocês verem aí no YouTube. Mas a do garfo era até mais fácil. Você consegue com um palito de dente num copo, você consegue equilibrar dois garfos. E mais ainda, você pode até queimar a pontinha do outro assim, ele chega até pertinho do copo e os garfos continuam em equilíbrio. Um negócio meio de doido assim, parece mágica. Mas isso acontece porque se eu faço assim, ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui duas tesouras. Vocês estão enxergando, né, minha imagem aí? Se Tô você sim. forma aqui o, tipo, ó, tô pegando aqui, né, com essas duas tesouras. Se você olha, isso daqui ele tem um formato, ó, de um triângulo, você tá vendo? E o baricentro, digamos, dessa região, se eu deixar os dois bonitinhos, estaria aqui, ó. Ele tá fora, tá vendo? Quando você está em 3D, o ponto de equilíbrio dessa figura, se eu tivesse alguma coisa aqui nessa pontinha, ó, para deixar ele equilíbrio, seria aqui. Se eu pegar ele aqui assim, ó, bonitinho, com um palito, qualquer coisa, ele vai ficar equilibrado, mesmo que ele tá meio para fora. E é essa brincadeira de você enxergar o ponto de equilíbrio fora, né, quando você tem objetos assim em 3 dimensões, que aí você pode ficar brincando e fazendo um monte de coisa. Ou coisas que são impossíveis de fazer, certo? Dá até Entendi. para brincar com isso aí depois. Hum. Daqui a pouco a gente até faz uma arte aí com isso. Mas o que mais importante no momento para vocês é vocês lembrarem que o baricentro, então ele vai ser o ponto de equilíbrio de entre 3 pontos. Então a média que vocês têm que fazer é uma média de 3 pontos. É sobre 3. Entenderam isso? Alguém tem dúvida? Não, tudo bem. Tranquilo? Então vamos pegar aqui o nosso exemplo aqui desse caso. E esse daqui eu vou deixar essas coordenadas também lá no GeoGebra aqui. Eu vou puxar ele para a gente deixar bonitinho. Exemplo 2, tá? E depois eu vou calcular a área também desse triângulo, que é a última coisa aí da parte da aula de hoje. Então, o ponto A, vamos escolher um ponto aqui, coordenadas 1 e 4. Vou pegar um em cada quadrante. B, vou pegar no segundo quadrante, -3 e, sei lá, deixa eu ver, 2. E o C no quarto quadrante. Alguém quer falar aí um ponto no quarto quadrante? Quem 4 sabe? e meio. 4 e meio. Vamos ver, que é número feio, né? Depois fazer a conta. Pode Poxa, ser, que pena. pode ser. Tá bom, vai, vamos Sim, fazer pode 4 e ser. meio. Não, pode ser, professor. Fica à vontade. Então vamos pegar 4 e 2, beleza? 4 e menos 2, né? Lembra que tá no quarto quadrante, viu? Tem que ser o parte para baixo. 4 e menos 2. Tá bom? Vamos calcular primeiro aqui o baricentro dele. Então, quem é o B? Então, baricentro, que é o nosso pontinho de equilíbrio, ele vai ser a soma das coordenadas, só que tem que dividir por 3. Então, é 1 com menos 3 e 4. Então, 1 menos 3 mais 4 sobre 3. E o outro é em y. 4 mais 2 menos 2 sobre 3. Olha só que número bonito ficou. Então, baricentro vai ser igual a 1 menos 3 menos 2 mais 4, 2. Então, esse aqui ficou 2 terços, tá? Então, esse é onde que você colocaria o dedo para equilibrar, e 4 terços. Beleza? Vamos enxergar esse cara aqui, ó. Deixa eu abrir minha internet aqui. Vocês. GeoGebra. A Elo tinha perguntado, Elo não tá hoje, né? Mas o GeoGebra é só digitar, eu sempre faço assim, ó. Você vem aqui nele.
GeoGebra. Vamos começar. Vou pegar o primeiro, ó. O primeiro ponto era 1 e 4. Então vamos escrever ponto A. Rapaz. A igual 1 e 4. Ele vai marcar lá, ó, na nossa malinha. Todo mundo tá vendo aí, né? Vamos entrar com ponto B. Opa. O B tem coordenadas. Menos. Qual que foi que eu coloquei? Menos 3 e 2. Corta pra cá. Vocês estão conseguindo ver meu GeoGebra? Sim. Tá. O C. Coordenadas. Foi o que o Bahia falou. 4 e menos 2. Então esse é o meu triângulo aqui, ó. Se quiser eu vou até marcar ele aqui assim, ó, bonitinho. Cadê? Polígonos, pontos. Ah, tem que abrir o outro aqui para ele marcar o bonitinho. Deixa eu ver se aqui ele tá. Não. E aí eu tenho que criar o segmento. Deixa eu ver se eu lembro. Agora eu não lembro como é que cria o segmento. Bom, mas vocês estão vendo aqui, né? Os triângulos, esse. Epa, deixa eu voltar aqui. Esses pontos, tá? Bom, o... não vou arrastar ele. Pera aí. Segmento. Agora não lembro. Bom, enfim, vai ficar aí. E o baricentro B tinha as coordenadas 2/3. Quando você digita a barrinha, o GeoGebra já faz direto, tá? 2/3 e... Qual que era a outra coordenada? 4/3. Epa. 4 barrinhas, ele já puxa já o número aí. Ei, errei. Eu botei no lugar do outro. Oxe. É óbvio, né? Eu tô usando B para baricentro e B pro outro. Ô, professor. Aí ele Aí pegou mesmo. Menos 3 e 2. E deve ter gente que viu isso aí e deu risada, né? Nem avisou. Opa, não, que isso. E vamos colocar aqui, ó, ponto de equilíbrio. Vou chamar de P, tá? Ele. 2/3. 4/3. Você vai ver que ele fica bem no centro. O ponto P. Cadê esse bendito? Não, meu filho de Deus. Qual é o problema? Deixa eu apagar isso aqui. De novo. E vamos chamar de D, já que ele não gosta assim. 2/3. Vírgula. 4/3. Pronto. Tá lá. Tá bom? Ele tá bem no centro aqui, ó. Seria o ponto de equilíbrio, onde você colocaria o dedinho. Tá? Nas formas geométricas, é que aqui, do jeito que tá, ó, ele não vai... Eu posso criar um vetor aqui, só para... Ele vai ficar com a setinha, mas só para vocês enxergarem aí o triângulo. Aliás, a soma desses dois vetores estariam aqui, tá? Beleza? Estão vendo aí onde que é o ponto de equilíbrio? E agora eu poderia pedir a área, tá? Desse triângulo aqui. E aí é uma coisa mais complicada, tá certo? Como é que a gente faz para calcular essa área? Vamos lá, voltando. Então, para a área do triângulo, eu vou calcular do mesmo, vocês lembrarem. E aqui, quem não lembra de determinante, fica bem esperto aí, tá? Área do triângulo. E aí, qualquer problema de geometria que envolva área, a partir de agora, vocês conseguem resolver com essa forma. Basta colocar no sistema de coordenadas, certo? A área do triângulo é o módulo que a gente fala do determinante, do det.
é base, porque isso dá o base vezes altura, seria a área do paralelogramo, né? E aí você divide por 2, tá? Essa daqui é a formulita. Lembrando, determinante de quem, né? Quem é o determinante aqui? O determinante, no caso do triângulo, você tem 3 coordenadas dos pontos. XA, YA, XB, YB, XC, YC, tá bom? E você precisa de uma constante. Quem é essa constante? Eu vou chamar aqui no caso de 1, que é a constante mais fácil que existe. Ah, professor, quero outra constante. Aí você usa a que você quiser aí, tá? A 1 é a mais fácil de todas, beleza? Então vamos calcular a área do nosso triângulo ali em cima, lá do ABC. Então, no caso do nosso exemplo 3, a gente vai calcular a área daquele cara, tá? Então, primeiro, para calcular a área dele, eu vou precisar calcular quem é o det dele. Então, determinante, você monta essa matriz 3×3. Perceba, ó, aqui eu estou colocando as coordenadas do A, lá em cima, ó, tá vendo? Aí embaixo, -3 e 2, a coordenada do B. E o último, 4 e 2, coordenadas do C. E eu vou usar a constante 1. Beleza? Como é que a gente resolvia isso? Dobra, né, as duas primeiras aqui. Quem já é mais espertinho e lembra fazer por Laplace, pode fazer. 4, 2 e 2. E aí é uma sequência de produtórios que eu vou fazer na diagonal, tá? Como que é essa sequência? Quando você vai, né, você parte daqui, ó, ele vai ficar amarelinho. Quando você parte daqui, você vai fazendo positivo, ó. Perceba que no primeiro produtório que eu vou fazer é 1 vezes 2 vezes 1. E isso costuma dar 2, tá? Positivo que eu falo é manter o sinal. Segundo produtório é 4 vezes 1 vezes 4, dá 16. Terceiro produtório fica 1 menos 3 vezes 2, menos 6. Beleza? E quando volta, né, você tem que trocar o sinal. Então aqui, vai ficar verdinho. Fique verde. Ficou não, menino? Ah, ficou. A gente troca o sinal, então é menos, né? Então percebam que esse primeiro produtório, na segunda diagonal, 4 vezes menos 3 dá menos 12, inverte o sinal, fica mais 12. Tá? O próximo, 1 vezes 1 vezes 2, daria 2, inverte o sinal, fica menos 2. E o último, 1 vezes 2 vezes 4 dá 8, inverte o sinal, menos 8. Beleza? Então, o meu determinante aqui, meu det, né, seria igual a... Aí tem que fazer a continha. Eu sempre costumo pegar os números que parecem ficar mais fáceis, ó. 16 menos 6 dá 10. Com 2, 12. Com 10 aqui, 22. Menos 8 dá 20. 20 menos 6 dá 14. Então, meu determinante deu 14, positivo. Beleza? E aí, portanto, a minha área é o módulo de 14 sobre 2. Módulo de 14 não precisa deixar, né? É simplesmente 14 sobre 2. Então, minha área do triângulo é 7. A área daquele triângulo que eu tinha feito das 7 unidades de área, né? 7 UA. Beleza? Alguém tem dúvida? Eu não, tô de boa, tô sem dúvidas. Todos aí? Deixa eu ver o chat. Se não tiver dúvida, gente, era isso que a gente tinha para hoje. Se ninguém tiver dúvida, deixa eu ver. O Kaique tinha perguntado aqui. Desculpa, não tinha visto. Essa foi a última matéria que você passou? Foi a última parte. Ah, tá. E essa aula vai ficar gravada, Kaique. Você chegou depois disso? Mas você tá Cheguei, com acho dúvida? que depois, porque Mas você aí eu ficou com tudo e... dúvida? Entendi. Você ficou com dúvida em alguma parte? Conseguiu pegar? Quer que eu volto lá na luzinha? Não, depois eu vejo o vídeo. Então tá bom. Mas aí não tem problema. Eu vou parar então a gravação, tá, gente?
professor, aonde que eu acho a gravação? Já vou mostrar já para vocês. Lembrando, tá? Para quem não copiou essa parte da matéria lá em aula, você precisa